Você almeja treinar o São Paulo um dia? Poxa, se acontecesse seria um sonho. Respeitável público, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Brabo Tem Nome aqui na tela da N Sports. Inclusive, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Conteúdos diários, você não paga absolutamente nada. E especificamente aqui no programa de hoje, temos um convidado espetacular, maravilhoso. Todo mundo aqui está feliz demais em receber o grande, o inigualável, o maravilhoso Júlio Batista. Tudo bem, meu irmão? Prazer estar aqui participando com você. Uma honra, né? Seu programa muito bem requisitado, bem falado. Parabéns. Ô, Júlio, você sempre foi esse cara super educado? Minha família, eu venho de uma educação bem restrita, né? Não restrita, mas digo com muita educação, porque eu fui criado pelos meus avós, né? Minha mãe trabalhava muito, era auxiliar de enfermagem. Muitas vezes minha mãe tinha que dobrar, trabalhava manhã de tarde, eu ficava com meus avós e meu avô era bem duro. Bem duro, era uma educação forte, né? Aquela veemente mesmo, de não deixar fazer muitas coisas, restrições com algumas outras. Mas assim, eu acho que me ajudou a eu entender muitas coisas da minha vida, onde eu queria chegar, dar prioridade a certas coisas que me faziam bem, outras tirar do caminho. Então acho que isso me ajudou muito na minha visão, né? Julião, tem um momento mais especial que você olha, relembra com carinho e fala assim, puxa, Sevilha? Assim, eu acho que todos os momentos são especiais porque cada momento ele significa um fato importante que aconteceu na minha carreira. O fato do Sevilha é o descobrimento para a Europa de um jogador que estava nascendo um jogador com talento e o treinador acabou mexendo, mudando um pouco na minha posição, que nesse momento eu não fazia e aí nasceu, né, o apelido de A Fera, La Bestia na Espanha e toda aquela loucura. No primeiro ano eu acabei fazendo 20 gols, só perdi a bota de ouro pro Ronaldo, que acabou fazendo 24 gols. Então assim, mas foi um período muito legal, porque ninguém me conhecia. No meu momento era um descobrimento de tudo, não sabia falar, a língua estava entrando numa cultura nova. E essa imersão, né, dentro da cultura espanhola me ajudou muito, porque a cultura espanhola é muito parecida com a nossa, né? Eles me receberam com os braços abertos aí, e a verdade é que nesses 2 primeiros anos foram anos incríveis, no qual minha performance, os números falam, né? E você, quando jogava bola, porra, jogava de tudo, cara. O pessoal podia colocar você em qualquer lugar que você resolvia. Eu acho que o futebol moderno, ele te pedia já já te pedia isso, né? Mas não é todo mundo que consegue. Sim, há 2 fatos legais, né, dentro da minha carreira, que o primeiro é que quando eu tô no São Paulo, o Pita, eu jogava de centroavante, ele me muda de posição, e ele me retrasa a posição para um volante. E minha carreira muda totalmente, no caso, tava quase para ser mandado embora, e coisa de 6, 8 meses eu tava na seleção brasileira. E logo comecei a entender realmente o jogo, né? Porque quando você joga numa posição específica de centroavante, que é só fazer gol, você não tem muita relação com o jogo. Quando você passa realmente a jogar no centro do campo, tal, entendendo muito o que é o jogo, cobrir seus companheiros, cobrir espaços, tentar chegar no ataque como um elemento surpresa. Então você começa a entender o jogo de uma outra forma. Isso me deu uma sabedoria tática importante, que logo eu acabei utilizando bastante na Europa, né? Isso me ajudou muito, que é sobretudo no meu crescimento como jogador, né? Tudo que você já fez dentro de campo, você tem algum lugar que você preferia estar, apesar de fazer de tudo? Eu acho que a posição que o Joaquim Caparrós, que foi meu treinador no Sevilha, encontrou, que era não como um centroavante, né? Quando eu chego no Sevilha, começo os treinamentos, ele me vê e fala, Júlio, depois de vários treinamentos, ele fala, eu acho que a sua posição não é a posição de um volante, de um 6, nem de um 8, que é um box-to-box. Eu acho que a sua posição é como um meia livre, aproveitando os espaços deixados pelo atacante, pela sua força física. Aqui na Espanha se joga muito entre linhas e quando você romper essas linhas, os jogadores não têm como te parar pela força física que você tem. Então, foi essa mudança que ele acabou fazendo no meu jogo e realmente funcionou muito, né? Você passou por tudo que é canto e só alta prateleira. O que é quando você coloca a camisa do Real Madrid e fala assim, meu irmão, eu sou o jogador do Real Madrid? Talvez você já tenha respondido isso milhares de vezes, mas conta pra mim aqui do lado, porque eu não sei, eu não vou saber nunca o que é isso. Acho que é anos de trabalho, né? Certo. Que as pessoas só conseguem enxergar naquele momento da consecução que você está conseguindo chegar no Real Madrid. Prévio a isso, existem muitos anos
onde eu me abdiquei de muitas coisas, 14, 15 anos, raramente passava Natal, Réveillon com a minha família, porque sempre estava concentrado, e só pensava realmente na profissão, né? Eu amava e amo futebol, pelo fato de gostar tanto, nunca me pesou e, assim, sempre fiz por amor, então tudo foi chegando de forma natural. Nunca pensei no dinheiro, sempre pensava em querer ser profissional, em jogar nos melhores clubes do mundo, jogar na seleção, para completar o meu sonho de jogar uma Copa do Mundo com o Brasil. Esse era o meu sonho. Você falou de Copa do Mundo, você acha que esse ano vai dar nós? Eu acho que se o Brasil tem uma possibilidade de ser campeão com o Carlo Ancelotti. Eu acho que um treinador com muita experiência, que já vivenciou muitas coisas, traz na bagagem dele muitos títulos, já teve todos os tipos de jogadores, craques, fenômenos em suas mãos e sabe como lidar com esses jogadores. Acho que assim, quando o treinador ele adquire essa habilidade de entender o jogador, de conversar com ele, corrigir, pegar as melhores peças que entre elas se combinam, eu acho que é um fator importante. Assim, se a gente tem, eu acho que ele poderia ajudar muito e vai ajudar. O Brasil é um país complicado no sentido que existem muita cobrança e as pessoas hoje em dia não conseguem interpretar que o futebol mudou. Aquilo que existia há 20, 30 anos já não existe mais, onde nós dominávamos com uma autonomia muito grande, nós sempre tivemos mais de 3, os 4, 5 jogadores de muito alto nível, não que não tenha agora, mas na seleção do Brasil já teve 3 balões de ouro jogando junto. Essas diferenças que existiam, elas se encurtaram justamente pelo fato que hoje em dia o futebol se tornou muito mais físico e uma seleção com jogadores normais, mas que tenham um bom comportamento tático, um bom comportamento físico, pode anular as tuas peças, né? Porque afinal a gente está falando de espaço. Futebol é espaço. E se esse time sabe controlar os espaços, você praticamente quase não tem como jogar, né? Falando dos jogadores, dos elementos que a gente tem na seleção, individualmente ela é uma seleção boa, num patamar que dá pro torcedor brasileiro esperar um título? Sim, pra competir, muito bem. Dá pra competir? Dá pra competir e muito bem. A gente tem grandes nomes, a gente necessita da engrenagem, que esses jogadores se completem entre eles e que funcionem entre eles, né? Isso que eu acho que é o mais importante. O Carlo Ancelotti buscar um sistema tático que se adapte, que os jogadores estejam adaptados, que seja fácil, que não demore tanto essa transição para que os jogadores possam assimilar, porque afinal uma seleção é difícil porque o treinador tem um período muito curto de tempo para fazer essa seleção trabalhar, né? Então outras seleções levam um pouco de vantagem, como o caso da Argentina, porque já tem um treinador há mais tempo, então os jogadores já se conhecem, já sabem a forma de jogar, e o Brasil está voltando a fazer isso com um treinador diferente. Tivemos passagem de 3 treinadores para a seleção do Brasil. Isso tudo as pessoas não sabem, mas dificulta muito no processo de aprendizagem dos jogadores. Que eu vejo, Júlio, que a seleção hoje em dia é muito pressionada. E a dúvida que eu tenho, na tua época, você se sentia pressionado quando você vestia a camisa da seleção? Sempre. Mas não parecia, você fazia gol em final, você fazia tudo? Isso são características, rasgos de componentes que a pessoa tem ou não tem. Tem jogadores que, quando existe uma situação de extremo estresse, o jogador tira tudo aquilo de dentro que ele tem para servir e acaba aparecendo mais, ou ele acaba se encolhendo pelo fato de uma situação de muito estresse, a nível psicológico que acontece com o jogador. Então o jogador, ele quer dar o melhor, mas ele não consegue por um fator psicológico. E eu nunca senti o peso da seleção. Cada vez que eu vestia a camisa da seleção, para mim era uma motivação. E até mesmo porque eu passei um período grande na seleção, foram quase 10 anos na seleção, e para mim isso é muito gratificante. É mais legal jogar por seleção ou por time? Sentimentos diferentes. O time, você tem o contato diário, muito gostoso também, mas a seleção sobretudo no momento que eu acho que eu vivi, com os jogadores que existiam ali, era um prazer vestir a camisa da seleção, era um prazer estar ali. Pô, aquele pudim da Granja Comaria. Nossa! É fera aquilo, não é? Você comia esse pudim? 3, 4 vezes. Puta, é fera esse pudim da Granja Comaria. Fui jogar bola lá numa ação uma vez, nossa, o que eu comi, velho. Eu não cabia nem na camisa depois disso. Era tremenda, tia, fazer um pudim ali que era impressionante. Fera, hoje, incrível. É muito fera. Incrível. Você é tricolor, Júlio? Sou São Paulino. Mas ele fica puto? Não, hoje, afinal, com a nova função de treinador, né, já mais análise, mais tático, mais crítico, não como torcedor, ainda que eu gosto de ver, não fico olhando nesse análise de paixão, é uma análise muito mais frio, né? Você fica meio
preocupar com a situação do São Paulo? Assim, claro, afinal um clube que me revelou, clube que durante muitos anos foi o celeiro de revelações de jogadores, clube que eu tenho um carinho enorme. E assim, é normal. Ver o clube na situação que está é triste, né? Mas o que podemos fazer? As pessoas que estão ali são pessoas que têm de tentar modificar essas coisas que acontecem, né? Para transformar o clube de volta aonde ele pertence, né? Você almeja treinar o São Paulo um dia? Poxa, se acontecesse seria um sonho. Sonho porque, afinal, eu cresci ali, né? Desde os 11 anos de idade, passei por todas as categorias inferiores do São Paulo. Então, seria um sentimento bonito. Bonito porque estaria voltando para minha casa, né? Onde tudo começou, conheço todo o clube de cima e embaixo, então assim, é importante, né? Quando você traz uma figura que conhece o clube, que passou por ela, sabe como funciona para tentar, talvez, resgatar certas coisas que acabaram sendo perdidas pelo caminho, né? Se acontecesse, que eu não sei, né? A gente sempre trabalha para que isso possa acontecer, mas se acontecesse, ficaria muito, muito feliz. E eu vejo assim, né? Muitos treinadores vindo de fora para treinar o Brasil. Eu tenho toda a parte, essa didática, eu tenho ela de fora. Isso que eu ia te perguntar. Eu tenho a formação de fora sendo um brasileiro. Pois é. Que é a parte legal. Tem algum cara lá de fora? Vou perguntar um de fora e um daqui, que talvez você se espelhe nessa tua nova função. Tem alguém? Eu gosto quando começam a sair novos treinadores. Eu acho que durante muito tempo essa transição de treinadores, ela não existiu. Você pode ver porque muitos jogadores de outras seleções que terminaram de jogar, a seleção argentina, a seleção uruguaia, muitos deles se tornaram treinador, né? E se você olha por quase a maioria das gerações nas nossas seleções, muito poucos jogadores que foram da seleção ou que foram jogadores num nível alto se tornaram treinadores. Querendo ou não, a experiência que esses jogadores têm são tão alta que, afinal, a gente acaba perdendo um pouco a mão, porque, querendo ou não, foram treinadores muito que eram locais, todos eles que são treinadores mais experientes, um dia tiveram a sua oportunidade. Como se o mercado não abrir oportunidade para o pessoal mais jovem, a gente não vai ter uma transição. E essa transição ela é importante, porque essa transição ela ajuda também que o futebol tem uma mudança, sobretudo na parte da ideia de jogo, um método de treinamento mais específico, uma forma de treinamento, uma forma de jogo mais diferente. Então, assim, são muitos fatores que podem contribuir nessa transição para os jovens, novos jovens treinadores, né? Júlio Batista, queria chamar aqui uma pessoa para trocar ideia com você. O nome dele é Vinícius Machuca. Tá vendo só? Esse aqui é a besta que a gente tem aqui. É só besta. Tudo bom? Como é que tá? Mas Tudo é uma bem? fofura, viu? Explica pro Júlio Batista o que você veio fazer aqui. Seguinte, Júlio, meu nome é Vini Machuca. Aí eu tenho um quadro aqui no Brabo Tem Nome que é o Machuca ou Não Machuca. Eu falo algumas situações aí e você me responde se machuca ou não machuca. Ok. Júlio, machuca ou não machuca? Não consegui bater falta no Real Madrid. Machuca. Mas ele era difícil a concorrência também. Sim, mas tem até um vídeo muito engraçado que sai uma falta muito próxima da área e o David, ele tinha facilidade para cobrar as faltas um pouco mais longe, porque não dava tempo para a bola dele cair. Contra o Deportivo La Coruña sai uma falta, mas estava pegada na linha e era onde eu gostava de treinar. E aí eu saí, eu comecei a pedir a bola, deixa eu, que tá muito próximo, deixa eu. E aí eles começaram a rir, ele e o Roberto Carlos começaram a rir, aí o Roberto falou assim, David, deixa ele bater, tá? Ele não vai fazer, deixa ele bater, tá? Aí eu peguei e fiz o gol e todo mundo saiu rindo. O David pula nas minhas costas e é o gol que eu faço de falta no Bernabéu. É muito o Júlio Batista, porque assim, ele tá falando do Beckham, chama o só que Beckham o cara de David, o cara é íntimo, ele falou David. Muito Muito. Vai, continua. Júlio, machuca ou não machuca não ter entrado contra a Holanda em 2010? Machuca. Copa do Mundo é talvez a parte mais importante da carreira de um jogador, onde o jogador quer chegar. E, claro, você quer, mas muitas das situações do jogo, às vezes acaba não dando pro treinador colocar com a ideia que ele tinha, né? Hoje eu consigo pensar assim, por ser treinador. A gente fica com aquele gostinho de querer ter ajudado um pouco mais, mas, assim, foi bom pra caramba, uma experiência incrível, mas, assim, claro que machuca. Machuca ou não machuca carro forte? Não machuca.
Não tá com calor naquele carro Não forte? machuca, não é bom, um pouquinho, passei. Tudo fechado, cara. Passei um pouquinho, pedi pra ele ligar, liga o ar aí, liga o ar. O que eles tentaram, com a ação de marketing fazer foi transmitir para o torcedor que trazer o Júlio Baptista para o Cruzeiro, eu era um ativo do clube, não só por fato de me levar num carro forte, mas era um ativo do clube que pertencia aos torcedores, e por isso eles me estavam levando num carro forte. Era essa a entrega que eles queriam passar como mensagem, né? Mas aqui no Brasil a gente sabe como que é, então muitas coisas saem de tono e as pessoas começam a brincar, começam a falar, mas foi um pouco isso. E pra finalizar, machuca ou não machuca, virada do Borussia nas quartas da Champions? Machuca demais. Machuca demais até como foi, porque foram 2 gols impedidos por uma distância considerável, mais de 1,5 m em uma e a outra mais de 1 metro, com 4 jogadores sobre a linha, né, impedido, então assim... Foi bater semifinal de Champions com o Málaga também, essa é loucura. Mas a gente pegaria o Real Madrid, mas a gente tinha um timaço no Málaga, era um time incrível, jogadores espetaculares que o Pellegrino conseguiu construir, é isso que a gente estava falando antes, né? É muito importante o treinador conhecer cada peça que pode funcionar com a outra. Fechou. Valeu, Júlio. Um abraço. Valeu, Vinícius Machuca. Tamo junto. Muito obrigado. Pra finalizar, Julião, queria, primeiramente te agradecer por você ter vindo, aceitado o convite. Foi muito legal conversar com você. E pedir pra você pra olhar no fundo dessa lente. A gente sempre pede aqui pra todos os nossos convidados pra terminar o programa com uma frase, com algum poema, alguma palavra, o que você quiser. Como que o Júlio Baptista se entende? Sim, o que eu posso dizer pro pessoal é que não existe nada impossível, só existe aquilo que você não esteja disposto a dar, né? Acho que a vida ela é incrível, te dá oportunidades, então corra atrás do seu sonho e ele tá muito mais próximo do que você imagina. Tá aí. Julião, muito obrigado pela sua presença. Suas redes sociais, pra galera. Júlio Baptista Oficial, logo tem j.baptista81, que é o Twitter, e essas são as 2 que eu utilizo. Sucesso, parabéns pela sua trajetória e sucesso ainda mais do que você está construindo. Tenho certeza que daqui a um tempo você já está no tricolor. Você vai estar, eu acho. Muito obrigado, muito obrigado. Tamo junto. Obrigado. Valeu, Julião. Um prazer, viu? É nóis. Ó, me siga também, @Chico Pedrotti com 2 T's, como aparece aí na sua imagem, N Sports em tudo que é canto, tá bom? Não esquece também de deixar aqui nos comentários quem você gostaria de ver aqui no próximo programa. Mega beijo, tamo junto. E é nóis. Pô. Julião, obrigado, cara. Pô, que isso. Prazerzão. Pô, que isso. Legal demais.